Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Se você chegou até aqui, continua aqui, porque eu creio que se o Senhor te trouxe para cá, Ele tem uma resposta para o teu coração, Ele tem uma mensagem que vai edificar a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todos os domingos às 19 horas tem uma palavra do céu direto para a tua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é: para você um ponto final e para Deus uma vírgula. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em João capítulo 20, versículo 11. Eu quero ler aqui com você essa mensagem, depois nós vamos orar consagrando esse vídeo ao Senhor, tá bom? Queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, tá? Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe dissera. Feche os teus olhos, querido Deus e Pai. Paizinho, muito obrigada por essa palavra, Senhor, essa palavra que nos traz vida, que nos traz ânimo, Senhor, que nos traz, Deus, esperança, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui em comunhão, Deus, celebrando a Tua palavra, Deus, celebrando a Ti, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós consagramos esse vídeo ao Senhor, porque, Senhor, tudo vem de Ti e tudo, Pai, é para Ti, Senhor. Então, Deus, que o Senhor possa assumir o controle nesse momento, que nada seja fruto da minha razão, Pai, mas que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, muitas vezes a gente olha para o cenário que a gente está vivendo e o cenário ele é completamente contraditório. Talvez você hoje chegou nesse vídeo aqui com uma enfermidade, talvez você chegou aqui com um cenário de dívidas que são aos teus olhos impagáveis. Talvez você chegou aqui, o teu marido, a tua esposa saiu de casa. Talvez você tenha chego aqui e a tua família esteja toda completamente desestruturada. E você já tentou de tudo para poder reverter essas situações e você não conseguiu. Tudo o que dependia de você, tudo que dependia da força do teu braço, você fez e você não conseguiu reverter essas situações. E quando você olha para isso, você acredita que acabou, que é o ponto final. Mas o Senhor está te trazendo aqui para te dizer que para ti pode ser um ponto final, mas para Ele é apenas uma vírgula. O Senhor tem ministrado ao meu coração dentro do presídio feminino, lá onde o Senhor me leva, que é um ambiente completamente hostil, crimes completamente hediondos, mulheres que estão lá estão completamente sem esperança, que foram abandonadas por suas famílias, por estarem lá dentro do presídio, mulheres que junto com elas foram enterrados sonhos, foi enterrada a esperança delas. Mas quando o Senhor começou a me levar para lá, a primeira coisa que o Senhor me disse foi o seguinte: tu estás indo ver as minhas filhinhas amadas. E quando eu estava lá dentro do presídio, o Senhor falou: o nome desse projeto que tem acontecido através da tua vida aqui dentro chama-se Depois da Vírgula. E quando eu fui para o presídio, o Senhor me deu uma palavra que encontra-se também aqui, acho que é em João também, mas fala sobre a morte de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro. O Senhor me deu essa palavra quando, sabe, um cenário é completamente sem esperança, e Jesus chegou lá diante daquela multidão e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou Lázaro. E quando eu estava falando isso, eu disse para elas: amadas, pode ser aos olhos de vocês que o cenário de estar aqui dentro desse presídio signifique um ponto final para você. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que é só uma vírgula de Deus. E queridos,
Assim como eu falo para vocês, assim como falei para elas e falo para vocês também, depois dessa vírgula a gente decide se a gente vai seguir de novo sozinhos ou se a gente vai seguir com Cristo. Quando eu falei para essas mulheres que elas tinham uma escolha a fazer, que a primeira escolha para começar essa nova história, depois dessa vírgula que o Senhor tem colocado na vida delas, que essa nova história ela só seria uma história bem-sucedida se Jesus estivesse caminhando junto com elas. E bem-sucedida porque ali elas encontrariam salvação, porque ali elas teriam acesso à eternidade, porque ali elas reencontrariam a esperança, porque ali elas viveriam de novo os sonhos de Deus. Porque com Jesus todas as coisas são possíveis. Então, se você chegou até esse vídeo, talvez você olhe para o teu cenário, assim como aquelas mulheres naquele presídio, olhem para aquele cenário completamente hostil, completamente desafiador, e lá muitos sonhos foram enterrados. Mas eu quero te dizer que se você chegou aqui, não foi um acaso. Que o Senhor está te dizendo que esse cenário que você está olhando pode ser para você um ponto final, mas para Ele é só uma vírgula. E enquanto essa vírgula está sendo colocada para que uma nova história seja construída nesse tempo, assim como o Senhor fala na sua palavra, que o processo, esse tempo de espera, sabe, a tribulação, ela produz essa perseverança, a perseverança produz a paciência nos gera a esperança. É isso que o Senhor está gerando no teu coração. O Senhor quer que Ele seja a tua alegria, independente do cenário que você esteja vivendo. O Senhor quer que Ele seja a tua esperança, independente que as coisas estejam saindo completamente fora do teu controle. O Senhor quer que você creia nele acima de tudo por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Mas que também você creia naquilo que Ele pode fazer, que você entregue verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, que você confie nele para que Ele possa fazer coisas inimagináveis. Assim como a palavra fala lá em Jeremias, clamarei a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas novas e inimagináveis que os teus olhos não viram. O Senhor não é um pai que coloca sonhos no teu coração, que te dá uma palavra e que Ele frustra aquilo que Ele mesmo falou, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse para você que vai haver restituição na tua casa, é porque vai haver restituição na tua casa, não importa o cenário. Se o Senhor disse que diante da enfermidade que você está sofrendo, vai haver cura, é porque vai haver cura, independe do cenário e do diagnóstico que você tem recebido. Se o Senhor disse que Ele vai te dar oportunidades, tá, para você viver coisas inimagináveis no teu trabalho, na tua área financeira, porque isso vai acontecer e independe do cenário que você esteja vivendo. Mas há um propósito nesse cenário, há um propósito nesse lugar completamente contraditório, há um propósito naquilo que você vê como ponto final. O Senhor tem gerado coisas no teu coração, o Senhor tem plantado sementes, o Senhor tem multiplicado frutos para serem propagados através da tua vida. Eu vivi, amados, sabe, um tempo na minha vida, quando eu fui entregar minha vida para Jesus, todas as coisas saíram fora do meu controle. Eu tive várias crises em muitas áreas da minha vida, né? Tinha recém terminado um relacionamento, entreguei minha vida para Jesus um mês depois. Tive um término do relacionamento, término de sociedade, entrei numa falência financeira, uma falência emocional, eu entrei em crise. E naquele tempo eu falava para mulheres sobre identidade, eu já tinha projetos na área de identidade. E quando eu me vi, eu estava incongruente, porque como aquele cenário foi totalmente contraditório a todas as crises que eu vivi, nenhuma crise se igualou à crise de identidade, porque a forma como eu me via estava baseada nas coisas que eu fazia e nas relações que eu tinha. De repente tudo aquilo foi removido, então eu me vi vazia, eu me vi sem sentido. E ali eu entendi, poxa vida, é um ponto final. Gente, eu tinha 26 para 27 anos e eu estava colocando um ponto final na minha vida, sabe? Então, naquele tempo, o Senhor não mudou o meu cenário. O Senhor não mudou a realidade que eu estava vivendo, porque muitas vezes, amados, nós vamos chegar diante do Senhor, para o Senhor mudar a nossa realidade, o Senhor vai permitir aquela realidade, o Senhor vai permitir as circunstâncias que nos desafiam para mudar a nós. E foi o que o Senhor fez comigo e é o que o Senhor tem feito comigo constantemente ainda nesse processo. Porque os desertos ainda que eu estou vivendo, nem todos eles foram superados. Mas o Senhor gerou grandes frutos no meu coração. Eu nunca imaginei que estaria vivendo os planos do Senhor, nunca imaginei que eu estaria apaixonada por Jesus, convivendo com Ele, tendo intimidade com Ele, muito menos
sendo uma serva dele, sendo um canal dele aqui nessa terra. Eu jamais imaginei que eu estaria falando da palavra ou de fato vivendo a palavra aqui na terra. Jamais imaginei isso. Mas naquele período eu achei que era um ponto final, porque Deus não mudou a minha realidade. E eu clamei muito: Senhor, restaura, Senhor, restitui, Senhor, me dá oportunidade, Senhor, me ajuda a organizar minha casa. E o Senhor não fez nada disso, muito pelo contrário. O Senhor, Ele manteve, sabe? Mas o Senhor, Ele foi se estabelecendo como primeiro lugar no meu coração. E talvez esse ponto final que tu esteja vendo agora seja o Senhor, tá? O Senhor, Ele está se estabelecendo no teu coração como primícia na tua vida. A palavra fala: ame a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer ocupar esse primeiro lugar no teu coração. Não é a promessa que Ele tem para a tua vida, não é um relacionamento que você tem, não são os sonhos que o Senhor te dá, não, nada disso pode ocupar o primeiro lugar no teu coração. Ele precisa ocupar o primeiro lugar no teu coração, para que independente do cenário, se Ele faz ou não, você se alegre nele, para que você compreenda que a tua alegria não está nessa terra, nas coisas que Ele pode fazer, mas que está na eternidade, naquilo que Ele já fez. E que a nossa vida, ela, sabe, isso aqui é passageiro, mas que a eternidade que nos espera é muito além do que os nossos olhos podem ver. Então a gente tem uma grande promessa ainda para poder desfrutar. Mas nesse período o Senhor está gerando sementes. E na minha vida o Senhor gerou sementes, e essas sementes, elas têm se propagado, assim como a palavra fala, por 30, 60 e 100 por um. Tem chegado a mulheres, como dentro do presídio feminino. Eu jamais imaginei que estaria lá dentro, é o lugar que eu mais amo estar. Falando da palavra, gerando esperança no coração daquelas mulheres. E essas sementes que o Senhor gerou no meu coração, nesse período onde eu achei que era um ponto final, foi plantado no coração daquelas mulheres. E toda palavra, toda semente plantada em terra fértil, ela se multiplica. E eu creio que aquelas palavras que estão sendo lançadas lá vão se multiplicar por essas mulheres. Estão encorajando aquelas mulheres, estão levantando aquelas mulheres para um novo período. E que aqueles testemunhos que serão contados através da vida daquelas mulheres vão impactar mulheres que não vão chegar até mim, mas através da vida delas, através da vida delas e da vida das outras que serão atingidas através da vida delas, essa semente vai continuar perpetuando, porque é assim que funciona no reino, queridos. E talvez, amados, você olhe: poxa, eu estou passando por essas dores, mas pensa o seguinte: nós somos todos um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Sabe quando a gente está com uma inflamação na garganta, não sei se já aconteceu isso com você, mas quando a gente está com uma inflamação na garganta, a gente vai tomar aquela injeção de bezetacil e dói demais aquela injeção, né? Parece que trava a perna, pega o nervo ciático, dói demais, só que a perna não está machucada. Não é aquela região que está inflamada, mas aquela região precisou sofrer aquela dor para que outra parte do corpo ela fosse tratada. E talvez você seja essa parte do corpo hoje que esteja recebendo essa injeção para que através da tua vida pessoas sejam tocadas, impactadas e curadas através de você. Nada, pode ter certeza, se você entregou o teu caminho ao Senhor, tá? Nada que você está vivendo é em vão. Nada disso. O Senhor, Ele está trazendo propósito para as tuas dores. O Senhor não é um Deus que simplesmente permite os teus machucados. Existe uma diferença entre estar machucado e ser marcado. O ser marcado é aquela pessoa que um dia foi machucada, ela foi curada em Cristo e ela carrega aquelas cicatrizes. E aquelas cicatrizes, elas mostram uma história, mostram uma realidade, mas ela vai servir de remédio para poder curar a vida de outras pessoas. Deus quer primeiro curar esses teus machucados, mas só é possível se a gente caminhar com Ele, querido. Talvez você esteja colocando ponto final porque você ainda não entregou a tua vida para Jesus e você está tentando resolver a tua vida, mudar o teu cenário pela força do teu braço, mas é Ele que pode todas as coisas. A questão é que a gente quer transformar toda a nossa realidade, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer e esquece que o nosso maior papel é estar aqui amando Ele, servindo Ele, estar tendo intimidade com Ele. Então essa é uma oportunidade. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, o Senhor está colocando uma vírgula hoje na tua história, nesse cenário que você está vivendo. E agora você pode fazer uma escolha. Como que você vai continuar a tua história a partir dessa vírgula? Sem Jesus ou com Jesus? Se você quer caminhar com Jesus, eu vou fazer uma oração no final desse vídeo para você entregar a tua vida para Jesus. Se você não quiser essa escolha, está tudo bem, mas você está tendo uma oportunidade agora. Jesus está batendo a porta, assim como a palavra fala: eis que bato a porta, e aqueles que abrirem essa porta eu farei morada nelas e elas em mim.
Então o Senhor, Ele está te oferecendo esse convite, te dando essa oportunidade para você entregar a tua vida ao Senhor e para que a partir dessa vírgula Ele comece uma nova história. E eu creio que nesse período, que mesmo que pareça que você está entregando a vida para Cristo e nenhum cenário está mudando, assim como o meu cenário não mudou por muitos anos, mas o Senhor mudou a mim. E hoje eu olho para trás e eu me felicito por tudo que eu passei. Eu agradeço ao Senhor por o Senhor não ter aberto as portas naquele momento e pelo Senhor ter gerado quem eu sou hoje, porque através de mim o Senhor tem feito coisas inimagináveis que me impactam e me surpreendem para a glória e para a honra do nome dEle. Tudo tem um propósito. E o Senhor, se a gente caminha com Ele, Ele traz propósito para as nossas dores. Ele traz sentido para as nossas dores. Agora, querido, se a gente caminha sozinho, de fato, todo cenário que a gente vive vai ser um cenário completamente contraditório. A gente vai achar que isso ali é um ponto final e talvez você chegou aqui sem esperança, pensando até mesmo em tirar a tua própria vida. Mas se você está aqui, o Senhor está te dizendo, estou colocando uma vírgula na tua história e um novo tempo está começando. Basta você confiar em mim. Se você quer entregar a tua vida para Jesus ou você quer se reconciliar com Ele, porque talvez você já foi próxima a Ele, você por alguma situação você se distanciou. Quero que você feche os teus olhos nesse momento e que depois desse vídeo você escreva aqui embaixo, eu aceitei Jesus ou eu me reconciliei com Jesus. Feche os teus olhos e ora assim comigo. Querido Deus e Pai, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor, Deus, nesse momento possa fazer parte da minha história e assumir o controle da minha vida, Pai. Senhor, que Tu comeces a caminhar comigo após essa vírgula e que o Senhor nunca mais me solte Senhor, e que eu nunca mais Te solte também. Senhor, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Eu entrego a minha vida completamente ao Senhor, todas as áreas da minha vida, Senhor, e confio em Ti, Deus. Eu Te amo, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, o Senhor começa uma nova história hoje após essa vírgula na tua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui embaixo. Compartilha também com outras pessoas, porque eu creio que assim como a tua vida foi impactada, a vida de outras pessoas serão impactadas também. Lembra da semente? Eu estou lançando uma semente, você pode lançar, multiplicar essa semente compartilhando com a vida de outras pessoas. E assim essa semente ela vai continuar perpetuando por várias pessoas que você nem imagina. Apenas seja esse canal, porque esse é o nosso papel, tá bom? Te espero no próximo vídeo.